Bom, gente, então vamos iniciar, né? Já é 7h31. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa segunda noite da nossa semana de enfermagem. Tassiana, muito obrigada de novo por aceitar o convite, estar aqui com a gente, partilhando um pouquinho da sua sabedoria com a gente, tá? Eu vou apresentar a Tassiana rapidinho, mas ela vai acabar falando melhor do trabalho dela, ela vai esmiuçar um pouquinho mais todo esse conhecimento que ela tem, tá? Então, a Tassiana, ela é enfermeira formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tá? Ela tem especialização em saúde da família, tem especialização também em enfermagem estética e especialização em acupuntura e terapias complementares, tá? Então, a Tassiana, gente, ela vai trazer um pouquinho aqui para vocês, tá? Tanto que o tema da live dela aqui é a atuação do enfermeiro nas práticas integrativas complementares, tá? Então, ela tem uma vasta experiência nesse campo de práticas integrativas. Ela vai partilhar aqui um pouquinho com vocês a experiência dela, tá? É bem legal essa questão, porque foge muito do que a gente é acostumado. Então, às vezes, a gente acha que o papel do enfermeiro é só estar dentro de um hospital ou dentro de uma unidade de saúde. E a gente fica muito focado só nisso, né? Ou é o hospital ou é a unidade, ou hospital ou a unidade. E a gente quer trazer aqui para vocês outras atuações, né? Terem outras visões que não só essa, muitas vezes, de área hospitalar. Então, vocês vão ver, assim, que a enfermagem, ela é um leque muito grande, ela acaba abrangendo, ela consegue abranger, né, diversas possibilidades de atuação, e uma das possibilidades é essa que a Tassiane vai trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, aproveitem bastante, tá? No final da fala da Tassiane, aí eu vou abrir para perguntas, ok? Então, surgindo as dúvidas, vão anotando que no final a gente abre para perguntas e aí vocês perguntam, sugam a Tassiana. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, a Tassiana também ela é nossa monitora de estágio, né? Então, antes da nossa, né, do início dessa pandemia, ela estava com os nossos alunos, com um grupo de alunos nosso em campo, né? Então, também ela tá. Alguns de vocês acho que já conhecem um pouquinho a Tassiana, mas acho que a grande maioria, a Tassiana é nova aqui, tá? Então, Tassiana, seja bem-vinda, o controle aqui é seu e Obrigada. é isso aí. Então, tá. Então, primeiramente, eu quero parabenizar a todos, né, pelo Dia do Enfermeiro. Então, boa noite aos participantes da Semana de Enfermagem da Unopar. O tema será abordado a atuação do enfermeiro nas práticas integrativas e complementares. Então, eu me chamo Tassiana Schmidt, possuo uma vasta experiência na saúde pública, trabalhei alguns anos, né, na assistência aos indígenas do Alto Rio Negro, do Amazonas e indígenas do Maranhão, pelo Ministério da Saúde, CESAR. E pela CGESCAM, eu era consultora nacional da Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. E também sou monitora hoje da Unopar e acupunturista do Espaço Hora. Então, eu tenho 10 anos de experiência com a acupuntura. A acupuntura é uma prática democrática e multiprofissional. E hoje venho falar um pouquinho da importância da participação da enfermagem no processo de implementação da técnica no âmbito nacional. Eu sempre atuei em conjunto com a prática de enfermeira e acupuntura, né? No Amazonas, meu consultório era no cômodo da minha residência. No Maranhão, atuava no Spaiana. E em Ponta Grossa, sou acupunturista do Espaço Órium, da aromaterapia. E convido a todos, né, a conhecer o espaço, que é voltado às terapias holísticas, como a psicoaromaterapia, o reiki, a cromoterapia e a acupuntura. Vocês já ouviram, né, falar nas práticas integrativas e complementares? Então, elas são terapias alternativas e complementares, né? Aquelas que assistência à saúde em âmbito promocional, preventivo e curativo para diversos tipos de agravos, sejam eles agudos ou crônicos. O SUS, ele considera 29 práticas. Entre elas estão a aromaterapia, a cromoterapia, a geoterapia, a homoterapia, entre outras, né? São 29 práticas. E também está a medicina tradicional chinesa,
que dentro da medicina tradicional chinesa está a acupuntura. Então, dentro das 29 modalidades, a acupuntura ela tem angariado adeptos em todas as partes do mundo. Essa terapia milenar da medicina chinesa é a mais popular aqui do nosso ocidente. Em 2006, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, inserindo a acupuntura como a prática dos profissionais de saúde em caráter multiprofissional, desde que esses tenham realizado curso de especialização. Isso afirma a resolução do COFEN, né, 585 de 2018, que reconhece a acupuntura como especialidade do profissional enfermeiro. Então, na verdade, a acupuntura, ela é liberada para várias classes, não só para a classe médica. E o nosso conselho, eles nos garante essa prática. A Organização Mundial de Saúde designa a medicina tradicional e complementar um amplo conjunto de práticas de cuidados, saberes e produtos do uso terapêutico, que não pertence à medicina convencional, ou seja, a alopática, que é a base de medicamentos. A atual formação do enfermeiro é centrada no sujeito, né, que prevalece a construção do conhecimento científico naguiliano, fragmentando e desarticulando com essas práticas integrativas em saúde. Então, a relação entre essas terapias e a enfermagem tem atraído um crescente interesse no campo da saúde no mundo, principalmente no Reino Unido, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos também. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a história da medicina tradicional chinesa. Então, a medicina tradicional chinesa possui uma longa e rica história, como a terceira mais antiga forma de medicina. Ela é criada há mais de 5.000 anos. O isolamento da China ao longo da história foi um fator determinante para o não desenvolvimento da medicina tradicional chinesa em outras civilizações. Contudo, a sua abertura para o mundo em 1972 começou a se dissipar para os outros países do Ocidente. A visão holística adotada pela medicina tradicional chinesa destaca que os pensamentos e emoções influenciam diretamente na força vital, na energia da vida, aumentando ou diminuindo o fluxo de energia do corpo. Então, a acupuntura ela é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Agora vamos falar sobre o tratamento, um pouquinho da medicina tradicional chinesa. Então, o tratamento consiste no diagnóstico, né, que engloba, primeiro, o interrogatório, onde a gente aborda os hábitos alimentares, as queixas, o sono. A gente também verifica o pulso do paciente. É uma técnica somente usada na medicina tradicional chinesa. E a língua também da medicina tradicional chinesa, a gente costuma ver as síndromes através da língua. Então, uma língua com cortes, né, fissura nas línguas, são comuns em paciente com gastrite. Depois eu peço para vocês, vai ficar gravada a apresentação, para vocês estarem também olhando a língua de vocês em casa, para ver se algum de vocês já apresenta alguma síndrome, algum problema pela língua. E também pela teoria dos 5 elementos. Então, na consulta, eu observo, né, se essa pessoa ela é mais madeira, se ela é mais fogo, se ela é mais terra, se ela é mais metal, e com isso que eu consigo fechar um diagnóstico associado à teoria das emoções. Então, a teoria das emoções, ela também aparece diretamente nos órgãos. Então, às vezes, né, a pessoa que está com pensamentos obsessivos, tal, geralmente essa pessoa vai ter um problema de baço, de estômago. Uma pessoa que está muito triste, geralmente ela vai ter um problema associado ao pulmão, ao órgão do pulmão. E isso é tudo relacionado na medicina tradicional chinesa.
Então, a acupuntura, ela consiste na... Então, a acupuntura, ela consiste na aplicação das agulhas nos pontos de acupuntura, que se distribuem principalmente sobre a linha chamada de meridianos, que são 12 meridianos. E aqui na foto, vocês conseguem ver, né, esses meridianos desenhados. Ao todo, existem 1.500 pontos de acupuntura. Mas na clínica, a gente utiliza mais 309 pontos, onde eles são os mais utilizados. Agora, vocês podem estar me perguntando como que a acupuntura age no corpo humano, né? Eu vou explicar. Então, primeiro, ele age a nível de dor. Então, a picada local, ela capta estímulos, que leva até o cérebro, né? Ações em todo o organismo, aumenta a circulação sanguínea, assim alivia a dor e a contratura muscular. Segundo, é a nível hormonal e fisiológico. Então, o estímulo da agulha, ela viaja pelo nervo até o hipotálamo, que é uma região do cérebro que, junto com as glândulas hipófise, controla a liberação de vários hormônios. Os hormônios têm efeitos fisiológicos e emocionais. Terceiro, a nível que libera neurotransmissores, que são substâncias com finalidades específicas, né? Quando ela cai na corrente sanguínea, ela provoca uma sensação de relaxamento e tem uma ação analgésica, bloqueia a passagem do estímulo doloroso para o cérebro. E os neurotransmissores, como exemplo, né? Como outros exemplos, ele irá harmonizar. Então, ele regula a dinorfina. A dinorfina, ela está ligada à percepção dolorosa ou ao ânimo e ao aprendizado. A serotonina, que regula o sono e o apetite. A noradrenalina, que atua no humor e na ansiedade. A histamina, que está ligada à imunidade e os processos inflamatórios. A dopamina, que atua nas emoções e no prazer. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, também são utilizadas outras formas de estimulação, estando entre a mais conhecida a moxa bustão. Não sei se vocês já escutaram falar na moxa bustão, que é a aplicação de calor, um calor produzido pela queima de plantas medicinais, sendo a artemisia a principal erva utilizada, promovendo o dinamismo da circulação. Então, ela promove a saúde, previne as doenças, fortalece a circulação nos canais. Exemplo, eu uso muito em consultório para o fortalecimento da imunidade em quadros álgicos, cólicas menstruais, quadros repetitivos de infecção, como estenose de Jupe, quadros de anemia em crianças e em gestantes também, e em pacientes oncológicos também, que sofrem com muitas dores após o tratamento de quimioterapia. Na China, a cada 15 dias, as pessoas se encontram nas praças para trocar essa aplicação de moxa bustão em pontos específicos de acupuntura. Então, eles acreditam que a longevidade também está ligada a essa técnica. O leque de opções do acupunturista é bem amplo. Outro exemplo é a ventosoterapia. Eu tenho um excelente resultado para tensão muscular, para enxaqueca de tensão, para pacientes com ombro congelado, torcicolo. Ela ficou muito conhecida, a ventosoterapia, essa prática, no ano de 2016, nas Olimpíadas, usado por Mark Phelps. Então, a ventosoterapia permite a liberação de toxinas do sangue do músculo, aumenta a oxigenação do tecido, tem ação relaxante, também pode ser usada em tratamentos estéticos, principalmente tratamentos para celulite e diminuição de medidas. Outra técnica, também dentro da medicina tradicional chinesa, que eu uso em todas as minhas consultas, consiste na técnica de propriedades reflexa do pavilhão auricular. Então, é considerado um microsistema e tem cerca de 200 pontos. Muito utilizado para o tabagismo, o emagrecimento, entre outros.
Então, a auriculoterapia, ela sempre está presente nas minhas consultas. E também no nosso corpo, nós temos outras partes com microsistema, como as mãos, os pés. As mãos, eu trabalho uma técnica chamada Sujoki. Os pés já é reflexologia. Também em crianças, eu também utilizo bastante a reflexologia podal associada à cronoterapia. Outra técnica, a eletroacupuntura. A eletroacupuntura, ela é uma combinação de acupuntura com o uso de uma corrente elétrica, onde produz onda mista, contínua, burst. Esse aparelho é o único aparelho reconhecido pela Anvisa no Brasil. Então, ele me possibilita trabalhar com várias ondas. Então, eu posso usar uma onda tonificando, eu posso usar uma onda sedando, né? Então isso faz com que os meus resultados sejam muito exitosos. É muito utilizado no tratamento estético. Ela estimula a quebra de adipócitos e promove a estimulação dos fibroblastos a produzir mais colágeno e elastina. Então, como eu já tinha falado, os resultados são muito exitosos para dores crônicas já na primeira sessão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da acupuntura em situações de agravos à saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela listou 43 doenças tratadas e tratáveis pela aplicação dessa técnica, entre as afecções físicas, mentais e emocionais. A dor é a causa mais comum que eu atendo em consultório. A técnica envolve efeito analgésico, sedativo, homeostático, imunodefensivo, psicológico e até mesmo de recuperação. Então, a acupuntura, ela não trata apenas a causa, mas ela trata o indivíduo em sua totalidade, em sua integralidade. Então, como vocês estão vendo aí, são vários problemas que, com a acupuntura, a gente tem um resultado muito significativo. Vou citar agora alguns exemplos dos casos que eu atendo em consultório, entre os anteriores que eu já citei, né? Que são casos que estão muito presentes nos dias atuais, como a fibromialgia. Vocês sabem, né, que a fibromialgia ela é uma doença psicossomática e autoimune. O paciente tem dores incapacitantes e pode durar meses e até anos. O exemplo é a Lady Gaga, né? Que ela até cancelou um show no Brasil por causa dessas dores incapacitantes. E o tratamento é com antidepressivo, na tentativa de diminuir o funcionamento do sistema nervoso central e diminuir a tensão muscular. Então, junto à acupuntura, existe um controle de mais de 90%, um controle de 90% da dor com aplicações da técnica, uma vez por semana, no prazo de 3 meses. Óbvio que se as dores voltam, essa pessoa passou por um estresse muito grande. Então, eu reafirmo para vocês a importância dos profissionais, né, enfermeiro, acupunturista na vida desses pacientes. E os resultados são exitosos. Fora a liberdade que você tem de atuar, você é seu chefe, você faz sua agenda, disponibiliza um tempo a mais para você, para sua família, pode cuidar até mais da sua saúde corporal, mental e espiritual. Eu indico a todos vocês a conhecer a acupuntura, a praticar a acupuntura, ou a praticar a meditação, a yoga. Foi algo transformador em minha vida. Até na minha ascensão profissional, depois que eu comecei a utilizar essas técnicas, eu tive essa ascensão profissional. Então, eu indico para vocês. Outro exemplo que está muito nos dias atuais é a síndrome do pânico. Vocês sabiam que 12% da população é ansiosa? O que representa 24 milhões de brasileiros com transtorno de ansiedade?
Estima-se que 23% da população brasileira terá algum tipo de distúrbio ansioso ao longo da vida. Então, a acupuntura ela tem resultados promissores na ansiedade, síndrome do pânico, por gerar a liberação de substâncias na circulação sistêmica, que proporciona aos pacientes um relaxamento muscular e psicológico, diminuindo a frequência cardíaca e das percepções desconfortáveis de medo e insegurança, melhora o sono e da qualidade de vida. Então, se o enfermeiro quiser trabalhar com a acupuntura, ele precisa buscar ganhar o mercado, sendo um profissional empreendedor e que saiba divulgar o seu trabalho. Os enfermeiros podem ser acupunturistas em qualquer ambiente, mas ele precisa acreditar nisso. Então, acredite em você. Agora, eu só vou citar aqui, que vocês até podem estar me perguntando, se tem algumas dificuldades, né? Como todos os setores. Então, o lobby médico, ele é muito pesado ainda nessa categoria, né? Então, assim, que nem os planos de saúde ainda não aceitam outras classes. E a gente percebe as filas imensas que tem em busca de um atendimento. Então, assim, se esse cenário ele se modificasse, seria muito gratificante, tanto para a nossa categoria, como para aqueles pacientes que estão aguardando um atendimento, né? Agora também vocês podem estar me perguntando, vale a pena montar um consultório? Vale a pena se tornar algum especialista de acupuntura? A resposta é sim, sem dúvida. É uma grande possibilidade, pois além de trabalhar em conjunto com outros profissionais de áreas afins, vocês também podem estar fazendo a sua rotina de trabalho, né? E uma vertente da acupuntura fortíssima em nosso país é a estética. Então, montar um consultório requer as mesmas necessidades burocráticas de qualquer outro consultório, né? Perante a vigilância, a coleta de lixo hospitalar. E se me perguntar uma outra atividade, e se vocês me perguntarem, essa atividade ela é rentável? Eu posso dizer que sim, né? Ela é uma atividade muito rentável. Então, aconselho divulgar, se vocês tiverem interesse de praticar, divulgar os serviços entre amigos primeiro, familiares, e depois montar o seu consultório, né? Então, na verdade, o acupunturista não médico, ele precisa se fazer valer pela técnica, pela competência e pela excelência de seus atendimentos. Mas, assim, se vocês têm interesse, vão em busca, né? São práticas maravilhosas, não só ajudando as pessoas, mas a gente acaba também se ajudando como indivíduo. Então, eu finalizo a minha apresentação, agradeço a participação de todos e abro as perguntas e dúvidas, né? E tudo aquilo que você pensa, você cria. E tudo aquilo que você sente, você atrai. E tudo aquilo que você acredita, torna-se verdade. Então, assim, eu desejo para vocês todos que vocês tenham uma carreira brilhante naquilo que vocês gostam, que a vida da gente é assim, quando a gente faz com amor, quando a gente faz aquilo que gosta, tudo dá certo. Obrigada a todos e um feliz dia do enfermeiro. Obrigada, Tassiana. Na realidade, gente, eu vou abrir para algumas perguntas, questionamentos que vocês tiverem. Na realidade, eu já vou perguntar para você, Tassiana, quais as maiores dificuldades que você enfrenta ou que você enfrentou como enfermeira nessa área de terapias complementares, né? Porque você aqui em Ponta Grossa, né? Você está há pouco tempo, né? Você veio de outra, acho que foi do Maranhão, né, Tassiana? Foi do Maranhão. E aí, assim,
o que você, qual a maior dificuldade que você enfrentou? Não sei se você já, né, quando você trabalhava já com essas técnicas é, lá no Maranhão, se tem, qual a percepção das pessoas, se você tem essa dificuldade dessa aceitação aqui ou não, e se você no seu consultório, né, é só você de enfermeiro, se você tem outros profissionais que acabam integrando, fazendo uma equipe, para fazer esses atendimentos. Então, na verdade, eu tive essas dificuldades, porque, assim, tem muitas pessoas que acham que só os médicos são capacitados. Então, a primeira dificuldade está aí, né? Que todas as classes podem exercer, que o fisioterapeuta, né, o enfermeiro. Então, assim, essa dificuldade de você, primeiro, você tem que mostrar o seu trabalho. Aí vai aquela divulgaçãozinha de boca em boca, as pessoas acreditam, e também as pessoas acham que a acupuntura dói muito, que a técnica é muito dolorosa. Mas as pessoas não entendem que a agulha não é igual uma agulha de injeção. Que nem uma agulha de acupuntura, ela é de 0,15 a 30 milímetros de diâmetro, enquanto a da injeção é um centímetro, né? Aliás, não, um centímetro não, é 1 milímetro. Então, assim, por isso que às vezes as pessoas têm esse receio. Tem algumas pessoas que chegam no meu consultório que falam: olha, eu quero fazer cromoterapia, eu quero fazer reflexologia, não quero fazer acupuntura. Aí, com o decorrer que vai criando aquele vínculo, aí eles me permitem. Já tem aqueles que não, que já vêm, né? Que já fizeram com outras pessoas que já conhecem. Aí também, às vezes, fizeram com outras pessoas que a técnica não foi tão agradável. E a gente tem que ir quebrando esses paradigmas. Eu trabalho com uma equipe de terapeutas da aromaterapia. Então, assim, a gente casa muito os procedimentos, né? Aromaterapia e reiki. Então, a aromaterapia, ela também é um campo que está crescendo demais. Também é uma área muito boa para quem às vezes pensa em montar uma loja, alguma coisa, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas procuram ao máximo essas práticas naturais. E o reiki também, que é a imposição de mãos, alinha os chakras. Então, assim, é muito bom também trabalhar com uma equipe, né? Por quê? Porque os nossos resultados sempre são exitosos. Respondi a pergunta, professora? Sim, sim, obrigada, Tassi. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Tassiana sobre. Mônica, eu gostaria de perguntar uma coisinha só. Professor Luiz, eu não tinha te dado oi ainda. Olá, seja Tá aqui. bem-vindo. Atrasado. Legal. Então, bom, primeiro parabéns, né, Tassiana, pela sua explanação, foi muito bem, foi muito válida para nós aí, e eu penso que para todos os alunos também é interessante essa nova área, né, que a gente tem em relação a tantas áreas que a gente pode atuar, né? Algumas pessoas acham que se resume só ao hospital ou atenção primária, né? E hoje a gente vê que na enfermagem tem muita coisa que a gente pode fazer e até ter uma certa independência, né, em relação àquilo que a gente faz de prática. O que eu queria saber de você, assim, é se nesse todo contexto, na tua aplicação de prática, você já sentiu, já teve algum tipo de preconceito por parte de outros profissionais, por virar a boca e falar assim, por virarem a boca e falar assim, mas enfermeiro fazendo acupuntura, como que é isso? E qual que é o efeito que se tem, né, em relação, eu não confio muito, eu prefiro ir no médico e tal. Então, nesse sentido, o que que a gente tem, o que que você pode passar até para os alunos, falar assim, não, ó, é, existe sim, existiu, né, ou não existiu, e mais para contornar isso, a ciência ou a legislação, alguma coisa nesse sentido, a gente faz se valer e mostrar para os outros que a gente é capaz tanto quanto, né? Isso. Então, né, nós, enfermeiros, somos amparados pelo nosso conselho. E eu acho que a gente sempre tem que se pontuar muito, né? E assim, por quê? Porque tem pessoas que só acreditam em médicos. Então, essas pessoas, né, não tem como a gente mudar a mentalidade dessas pessoas. Mas eu atendo médicos.
Então, assim, vai muito de cada pessoa mesmo, né? Então, porque assim, ó, às vezes não, é só o médico, mas eu já atendi pessoas que falaram assim, nossa, eu fui lá no médico, a sessão doeu, ele é muito frio, você já não, você já me escutou mais, né? Eu não senti dor na aplicação. Então, assim, eu acho que vai muito de boca a boca, que nem eu falei. A minha clientela é um que vai falando para o outro, né? E é isso mesmo. Então a gente tem que ir aos poucos. E que nem eu falei, se vocês têm interesse, comecem primeiro aplicando nos seus amigos, nos seus familiares. Por quê? Porque a partir do momento que eles tiverem resultado, eles vão falando para outras pessoas. Mas realmente a gente tem esse preconceito ainda, né? Por quê? Porque a classe médica acha que só eles podem exercer. Mas, na verdade, não. Nós estamos amparados e nós temos que se unir. E temos que provar que cada vez mais os enfermeiros estão qualificados, estão capacitados e que podem exercer, sim, essa profissão. Né? Então, assim, é só que nem eu frisei aqui. É só estudar, se qualificar. Para quê? Para você também mostrar que tem o mesmo conhecimento do médico, né? Até porque na China, essa prática, ela não é voltada apenas para médicos, né? Então, isso nem existe lá, esse debate. Na verdade, não existe isso. E um outro ponto também, na China, não é só para prevenção ou só para atenção primária. Lá você atende em ambulatórios, você atende em hospitais. Então, eu acho que a acupuntura ainda, ela vai caminhar muito, ela tem muito ainda um campo para ser conquistado. Né? E eu peço para vocês, meus companheiros, enfermeiros, vamos fazer especialização de acupuntura, vamos disseminar essa prática, porque nos dias de hoje está aparecendo cada vez mais esses tratamentos. Como agora, ó, se a gente focar, ó, a oncologia está crescendo cada vez mais, e esses pacientes também precisam desses tratamentos paliativos, né? Pânico, ansiedade, e a gente tem um resultado muito exitoso, onde os pacientes, eles acabam deixando a medicação por aderir essa técnica. Então, assim, se tem curiosidade, não tenha medo que vai dar certo. Ô, Tassiane, você sabe me dizer se essa prática, na verdade eu não conheço, não pesquisei sobre tal, mas sabe me dizer se essa prática de acupuntura, ela já está se encaminhando para uma questão de atenção primária, da atenção primária, alguma coisa nesse sentido? Porque, né, a gente vê que hoje em dia, e hoje eu estou vivenciando um outro contexto, e eu percebo que na atenção primária a gente tem uma certa independência, assim, gigantesca, né? Eu sempre fui hospitalocêntrico, né, e sempre vivenciei práticas hospitalares e a gente se sente muito dependente dentro do hospital do médico. Mas a atenção primária é uma coisa assim fantástica, porque você tem uma autonomia para fazer muita coisa fantástica também, né? E como é que está a acupuntura nesse sentido para a atenção primária? Tem alguma coisa em vista, não? Então, estamos lutando ainda, né? O conselho, eles estão lutando para que o enfermeiro possa assumir. Porque agora os planos de saúde é só o médico ainda. Né? Então, assim, eles ainda estão dominando, mas nós somos habilitados. Então, isso ainda vai tá muito em debate ainda e precisa ser aprovado, tudo, mas já tá tudo em andamento. E eu espero que aprove logo, porque foi como eu falei, tem filas, e só tem um médico, dois médicos, e a gente sabe que a demanda é muito grande. Então, a partir do momento que eles aprovarem para outras categorias profissionais, quem vai ganhar é quem? É a população, né? Então, ainda está muito centrado. Mas eu acredito que logo essa realidade irá mudar. Mas, Beleza. infelizmente, atualmente, né, ainda a gente tem É que... restrito, né? Que É, pena. Bom, obrigado pela explanação, Tassiana. Foi muito boa mesmo. Parabéns pela explanação aí. Imagina, eu que agradeço, viu, a participação. Professora, tem uma pergunta. Eu fiz
dinâmicas pela prefeitura. O ano passado nós fizemos, se não me engano, são 3 meses que a gente fez. É muito bom para os funcionários da área da saúde. E daí eles querem abrangir mais para o público, né? Como paciente de câncer, paciente que tem DST, que não querem fazer os tratamentos para ver se abre a mente ou o negócio deles, para a gente poder ajudar eles nessas dinâmicas que tem. É muito bom, eu gostei. Ai, que bom. Mas vocês aplicaram como estudo? Como que foi isso? Me conte um pouquinho mais. Mas foi. A gente era em 10 funcionários da prefeitura. Parte de depressão, pegou mais emocional, tipo, a área que a gente trabalha, que às vezes colega com colega tem intriga. Foi bem legal. A única que a gente não fez foi com agulhinha, mas o resto a gente fez. Foi muito delicioso. Receberam? Vocês receberam? Nós recebemos, isso. Ela passou para a gente para mais tarde, porque na prefeitura é fechado esse campo, para eles poderem abrir para a gente, igual o enfermeiro, poder fazer para os pacientes da unidade da gente. Não, foi bem gostoso. Na verdade, as técnicas são maravilhosas. E assim, é só depois que as pessoas recebem que elas também acreditam, né? Porque às vezes você fala, gente, como que pode uma semente na orelha que vai passar a minha dor lá nas minhas costas, né? Então realmente, que bom que vocês receberam, que bom que vocês conheceram, né? Porque assim, olha, você mesmo já vai disseminando aí, né? Já vai relatando a tua experiência. Que bom que vocês gostaram. E espero que os enfermeiros, né? A gente tem a fisioterapeuta, ela está há 2 anos com nós, e antes ela veio para fazer só as sementinhas para os pacientes, diabético, obeso e tal. Mas ela viu que a galerinha ali, nossa, necessitava, e ela começou a fazer, como o NEP. Daí, depois eles tiraram, sabe? Do NEP, ela foi para nossa unidade. Daí ela ficou com nós na unidade e estava fazendo. E daí ela fazia fisioterapia em casa dos pacientes, e quem queria, ela também fazia. É muito bom, sabe? Fazer com ela. E assim, é uma técnica também que pra gente que aplica, ela também ela é barata, né? Então, assim, não, que nem as agulhinhas, elas já são um pouquinho mais caras, mas assim, você pode fazer em vários, né? Pegar em grupos. Eu geralmente, quando eu sempre associei, né? Então, às vezes tinha grupo de hipertensos, de diabéticos, eu também fazia essas técnicas. Você teve alguma queixa que você teve resultado? Crise de enxaqueca. Olha aí, olha. Então, eu fiz bastante por causa de crise de enxaqueca e, tipo assim, o estresse, porque eu trabalho numa sala de vacina. E daí, quando é campanha, é muito como posso dizer para você, é muito estressante. Porque é muita gente. Capaz, estressante sala de vacina, Índia? Da onde? Claro, Luiz. Da onde estressante sala de vacina, capaz? Agradeço o teu relato, né? Porque assim, se for ver uma crise de enxaqueca, você tem que tomar vários medicamentos, às vezes até medicação injetável, né? Porque às vezes uma crise ela é tão forte, e fora que assim, que a crise de enxaqueca, às vezes ela te incapacita, né? Se você fazer qualquer coisa, porque você não consegue nem pensar, né? Então eu agradeço aí o teu relato. E realmente, eu atendo muitas pessoas. Principalmente o meu marido também sofre de crise de enxaqueca. E quando ele sofre, eu coloco as agulhas nele aqui em casa também. A gente trabalha... Coitado desse... Mas é muito bom, você relaxa bastante. Eu gosto. É um relaxamento. É muito bom. Imagina, e fora que é um equilíbrio, né, do corpo. Você sentiu outras melhorias na sua vida, além da enxaqueca? Tipo, o estresse do dia a dia, você vem mais calmo para casa, as dores na coluna, né, ou na perna, de você ficar de pé, porque daí ela pega tudo, né, não só a crise de enxaqueca que ela pegou no geral da gente. E você também conseguiu perceber os fatores que te causavam mais essas crises?
Tipo assim, a dor mais que me causava, assim, acho que era o estresse, muito choro da criança, às vezes, na sala, às vezes, colega falando, você tem que fazer mais uma, mas tá quase no horário do teu almoço, 5 para meio-dia, a gente bate assim, o cartão ponto meio-dia, 1 hora você tem que voltar. Então, não tem como você dizer, não, eu vou fazer. Ou você faz e se atrasa, ou você não faz. Daí eles ficam bravos, sabe? A cobrança mesmo do dia a dia. Isso é bem difícil. Não, mas eu agradeço pelo relato, viu, Indianara? Foi muito Então tá bom. Obrigada, igualmente. Mais Gente, alguém? mais alguém tem alguma pergunta para Tassiana, ou alguma colocação, algum questionamento, ou alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta, Mônica. Pode. Quem está falando? É a Porque você não está Márcia. aparecendo. Oi, pode fazer a pergunta. Tassiana, eu gostaria de perguntar para você se para fazer o curso de acupunturista, para aprender a trabalhar com os chakras, esses cursos são muito caros? Aonde que você pode fazer esses cursos? Essa seria a minha pergunta. Tá, é o seguinte, o curso de acupuntura, né, ele não, claro que você aprende os chakras e tal, mas o que você está procurando é mais a imposição de mãos nos chakras, é isso? Quem que tá falando? É a Márcia? Não, quem? Isso, é a Márcia. Isso. Seria mais a imposição das mãos que eu gostaria de aprender. Tá, então assim, Márcia, lá onde eu trabalho, tem a profissional que ela trabalha com reiki. Então, essa técnica é o reiki. Eu posso entrar em contato com ela e depois te passar uma escola de referência, porque a minha formação é em acupuntura, né? Onde ela abrange mais a ventosa, a moxa, essas técnicas que eu passei. A minha especialização eu fiz em Florianópolis. É a única faculdade, na verdade, da América Latina em técnicas de acupuntura. Então, eu cursei lá, eu fiz 2 anos. Meu curso, ele foi de 600 horas aula e 600 horas práticas. Então, assim, foi um curso muito válido, aonde ele me preparou muito. Mas aqui em Ponta Grossa, tem essa escola, que agora eu não sei se, não tenho certeza se é em Ponta Grossa ou em Curitiba, mas eu posso te passar depois, Márcia, para estar te orientando uma boa escola. Porque o Reiki, ele tem nível 1, nível 2 e nível 3. É o que eu conheço do Reiki. Que não é tanto a minha área, mas a demanda de atendimento lá na nossa clínica é muito grande em Reiki. O pessoal procura muito, por quê? Porque os resultados também são exitosos e não precisa levar picada de agulha, né? Então, pessoas que não gostam de agulhas, elas vão direto para o Reiki. E lá a gente não tem isso, não. Se vai para o Reiki, que bom. Se vai para a acupuntura, que bom. O que a gente quer é o consultório cheio sempre, seja de um ou seja de outro. Eu gostaria de aprender ambas, né? E aromaterapia também, então a gente trabalha lá tudo em conjunto. Então, assim, eu não gosto de reiki, não gosto de acupuntura. Tem aromaterapia, que é só o olhinho, é só sentir o cheirinho do olhinho. Até eu tô usando aqui um colarzinho difusor, eu sempre uso os óleos essenciais, e é isso, mas. Então, tá, muito obrigada, tá? Márcia, depois eu não sei se no final você chegou a anotar o meu telefone, meu Instagram ou não? Não, eu não anotei. Você não anotou? Tassiana, se você quiser me passar depois, eu coloco na descrição do vídeo, né, que eu tô gravando, aí vou mandar, a gente deixa disponibilizado esse vídeo para os alunos, eu deixo o teu Instagram na descrição do vídeo, e aí se você quiser me passar também, eu mando no grupo pro pessoal. Acho que fica mais fácil. Isso, Mônica, por favor, então, professora Mônica, porque assim, eu que nem essa que tem a dúvida e tal, aí eu já converso com
com a nossa terapeuta para estar indicando uma boa escola. Porque hoje em dia é muito importante. Mas, respondendo a outra pergunta, eu acredito que não seja nada muito caro, até porque deve ser em parcelas, né? E deve demorar, eu acho que mais ou menos cada módulo é 1 ano. Uhum. Tá? Mas quando a gente quer fazer uma coisa, a gente se esforça e vai e faz. Mesmo que seja 1 ano ou mais, você acaba enfrentando. É maravilhoso, porque o reiki, você pode estar presencial, como você pode também aplicar ele de longe. Então, assim, as pessoas, elas podem ser tratadas não só na forma presencial, porque você entra, o terapeuta do reiki, ele entra num plano superior. Então, assim, também as pessoas que aplicam esse reiki são pessoas muito mais evoluídas, porque elas conseguem entrar num plano que muitas vezes a gente não consegue. Entendi. Então, tá bom. Obrigada, Tassiana. Aí, Obrigada. Mônica, depois eu pego na gravação, tá? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Professora Tassiana, eu tenho uma perguntinha. Olá. Professora Cida. Outra professora Cida. Então, estava aqui pensando, né? Eu já fiz acupuntura, já fiz reiki e já fiz aquela massagem tuinar que tem ventosas. Para minha coluna foi muito bom. E o reiki eu fiz para relaxar mesmo. A dentista lá da unidade que eu trabalho, ela estuda essas práticas integrativas, né? Conhece várias. E agora ela me apresentou a fitoenergética, que é muito bom. Até ela está preparando um composto para mim, de acordo com as minhas necessidades, que está quase pronto. Eu fiquei pensando aqui, em relação à criança, eu não sei se você atende, se você tem alguma também vai levar a criança para fazer acupuntura. Professora Cida, desculpa, mas tem algum áudio que cortou a sua fala. Criança, eu só escutei até criança. Tá. Se você atende criança, daí se você tem alguma técnica que você faz, por exemplo, a mãe quer levar a criança porque sabe que a acupuntura é muito boa. Só que criança a gente sabe que tem medo de agulha. E o que você faz assim para agradar a criança, para disfarçar e para que ela não sinta, porque eu não vou negar que eu fui com a mão gelada quando fui fazer. Só que não doeu, realmente, não dói, a acupuntura não dói. E foi muito bom, porque era para eu fazer 10 sessões e eu não consegui terminar, fiz 4 e fiquei 1 ano sem dor na minha coluna. E a criança daí, o que você faz? Como que você faz isso? Então, assim, criança até 7 anos, eu não aplico as agulhas. Por quê? Porque as crianças até 7 anos, elas estão formando essa energia vital. Tem alguns especialistas, né, que eles aplicam. Eu não aplico. Por quê? Porque eu prefiro preservar essa formação energética, né? Então, crianças abaixo de 7 anos, eu trabalho muito com a cromoterapia e com os pontos, mas aonde é os pontos de acupuntura, eu coloco as sementinhas. Então, a gente trabalha com as sementinhas nos pontos, a gente trabalha com a auriculoterapia, né, que são as sementes na orelha. Eu também posso trabalhar com a técnica do Sujoki, que nem, ó, eu atendo um paciente de 3 anos com estenose de Jupe. Então, a gente faz muito a moxa, né? Para quê? Para estar aumentando a imunidade dele. Eu trabalho com a técnica do Sujoki também, que são pontinhos que tem na mão, então eu coloco pontinhos na mão. E também a reflexologia podal. Então, tem lá a sessão que às vezes ele vai lá comigo, eu faço uma massagenzinha no pé dele, eu vou conversando. Eu geralmente peço para que eles levem os bichinhos de pelúcia preferidos. Aí, enquanto eu coloco a sementinha na orelhinha, ele vai lá colocando também. E a gente vai, assim, trabalhando em conjunto, né? E sempre associada à cromoterapia. Eu também tenho, assim, um grande apreço, um grande carinho pela cromoterapia. Então, assim, em gestantes, em crianças, né? Eu trabalho muito com a cromo. Então, aí a gente trabalha mais com chakras, né? Essas cores. Eu também trabalho em alguns pontos específicos de acupuntura com a cromo. Mas abaixo de 7 anos, assim, só se for um caso
muito grave, porque senão é assim que eu atendo. E geralmente os pacientes gostam. Por quê? Porque a sala ela já tem um cristal com uma luz assim grande, então eles ficam muito encantados com essas cores. Aonde eu também indico muito é a água, né? As águas solarizadas, as águas com cores, a roupa, até a roupa que se usa, né? Se ela tem uma cor específica, ela pode até se tornar curativa. Então, aí a gente usa várias técnicas. E, geralmente, né, eu te digo assim, que 98% dos casos são exitosos com essas técnicas. Mais alguma pergunta, professora Cida? Não, na verdade, eu queria só agradecer, né, por essa disposição tua de vir aqui e passar para a gente. Eu estou estudando ainda tudo isso, até porque na saúde da família, como o Luiz falou, exige bastante, né? Então, mesmo que a gente não vá, que nem eu não tenho ideia de praticar ou exercer, né, essa especialidade. Mas, assim, eu quero aprender para mim e também para ajudar os pacientes, né? Esses dias eu consegui ajudar uma paciente que ela estava com um pensamento de suicídio e através da conversa, explicando sobre a mente consciente, a mente inconsciente, o poder dessa mente inconsciente, então coisas que eu aprendi e que daí eu coloquei em prática e a paciente assim criou um vínculo comigo, que sempre ela fala, olha, agora eu estou bem, porque ela estava pensando em se matar e o cabelo dela, falaram tanto na cabeça dela que o cabelo ia cair e que ela ia ficar careca e o cabelo realmente começou a cair. E aí eu disse, agora você vai colocar na sua cabeça. E fui trabalhando, fiquei com ela 1 hora ali no consultório. E eu vi assim que ela saiu, né, ela só, olha, eu não vou dar um abraço porque nós não podemos agora, mas ela sempre está em contato comigo, então eu fico feliz, que eu sei que é uma coisa que a gente entende, que eu não poderia dizer, talvez você pudesse, qual que é a porcentagem, mas eu tenho a impressão, assim, de que 80%, 90% das enfermidades, elas são do emocional. Então, nós estamos adoecendo e cada vez mais a doença da humanidade e parece que as coisas nunca ficam uma bola de neve, resolve uma coisa e vem outra e outra, e sabendo que a cura está ali em coisas, né, tão simples, né, que a gente acaba, muitos, não acreditando, né. Então, eu estou estudando ainda para me ajudar e ajudar as pessoas. Então, parabéns, professora Cida, porque é isso mesmo, né? Ó, só veja, você fez a diferença na vida dessa mulher. E nós, como enfermeiros, também temos que ouvir mais, né? É que fazer esse atendimento mais acolhedor. Por mais que seja essa loucura do dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa ela só está precisando conversar, né? Então, isso é muito importante. E esse é o principal papel do enfermeiro, né? É de fazer esse atendimento acolhedor, esse atendimento humanizado, fazer com que ele se sinta a pessoa mais importante ali naquele momento. Porque às vezes é isso que eles buscam. E se você precisar de alguma dica, alguma coisa, fique à vontade de me procurar, tá, professora Cida? Se eu puder até acrescentar em alguma coisa, tá bom? Ah, sim, eu agradeço sim. Eu agradeço. Tassiana, posso fazer uma pergunta? Shirley, pode. Shirley. Então, eu já fiz acupuntura um tempo atrás e já fiz auricultura, não consegui falar. Isso, já fiz algumas vezes também, muito bom. Eu tinha crises de enxaqueca, dor na cervical e estresse, ansiedade, e foi ótimo. Gostaria até de voltar a fazer mais tarde, agora não, mas quem sabe mais tarde. Mas uma dúvida que eu fiquei, na época eu fiz com uma enfermeira, né, também que tinha todo o conhecimento, tudo, mas a gente tem uma preocupação, assim, que existem pessoas que usam de má fé, né, em tudo que é coisa, né. Uma acupuntura errada, estimulando pontos errados,
ele pode agravar a situação da pessoa de saúde, pode estimular outros sentimentos. O que pode acontecer? Olha, pode, porque se você fizer porque assim, ó, a acupuntura, né, que nem eu falei, são os 12 meridianos. Às vezes, se a pessoa tem muita dor, às vezes você tem que sedar o ponto, né? Então às vezes você coloca a agulha num sentido. Se você precisa tonificar, você coloca a agulha em outro sentido. Às vezes, esse sentido errôneo pode fazer com que aumente os problemas, as dores, né? Então, assim, realmente, que nem você colocou, tem muitos profissionais de má fé, né? E pode agravar. Não diria profissionais daí, né? Então, assim, é por isso que tem que realmente estudar e saber direitinho quais pontos, né? Então assim, ó, às vezes, se eu estimular um ponto errado ali numa pessoa, eu posso dar diarreia nela, eu posso estimular outras coisas, né? Então, assim, por isso que foi até importante a tua colocação, né? Que pode sim. Eu posso dar uma parada, alguma coisa? Não, isso não. Mas pode vir apresentar outros sintomas desagradáveis, né, no paciente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Shirley. Colocando o ponto que você colocou no início da apresentação. Pessoas com distúrbio de ansiedade, de distúrbio da síndrome do pânico, como fazer uma indicação de forma correta para ela procurar um profissional habilitado? Teria alguma terapia mais indicada para começar esse processo? Então, primeiro, tem que se comprovar que é uma síndrome do pânico, né? Porque se é uma ansiedade, a gente consegue descobrir qual que é o fator dessa ansiedade. Já uma síndrome do pânico, o paciente ele não consegue, né, falar o que causou aquele pânico. Às vezes, as pessoas dormindo, elas podem ter uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela dura geralmente de 10 a 30 minutos, onde a pessoa tem muita dificuldade de respirar e ela acha que ela vai morrer. Então, é Ana Maria? É Ana Maria, né? Então, Ana Maria, primeiro a gente precisa descobrir realmente se é uma crise de ansiedade ou se é uma síndrome do pânico. Primeiro, se ela for diagnosticada com uma síndrome do pânico, geralmente o primeiro tratamento ele é medicamentoso, né? Então, primeiro ela faz um acompanhamento médico e aonde a gente começa a trabalhar. Então, já fala, são práticas integrativas e complementares. Eu nunca falo para o meu paciente, você deixa de tomar remédio porque você está fazendo acupuntura. Não. Aos poucos, junto com o médico, a gente vai suspendendo a medicação dela até a gente conseguir ficar apenas na acupuntura. Então, eu gosto muito de trabalhar também em conjunto com o caso clínico, né? Por quê? Porque se eu falar para ele, não, você deixa de tomar medicação, ele vai deixar, mas não, são práticas complementares. Será que eu consegui responder a tua pergunta, Ana Maria? Era isso? E se já for diagnosticado, qual seria a prática mais indicada? Ah, tá. Então ele já foi diagnosticado. A prática mais indicada é a acupuntura. Aí, assim, né, como já tem a síndrome do pânico e tal, geralmente, na primeira sessão, eu costumo fazer com o paciente de costas. Por quê? Porque eu também consigo pegar todos os pontos pelas costas, né, na parte de trás do corpo. Então, assim, geralmente na primeira a gente faz pelas costas, até criar aquele vínculo, né? Ou se eu vejo que está muito nervoso, ou que pode ter uma crise, aí eu costumo a reflexologia tal, até
até eu me sentir segura de estar aplicando a técnica. Mas, geralmente, eu já consigo aplicar a acupuntura. Aí, o que acontece? Na primeira sessão, o paciente já sente, né, essas melhorias de bem-estar, o sono, já as crises começam a ser mais espaçadas. Então, assim, eu tenho bastante êxito, né, bastante casos que eu atendo, tanto que até eu acho que saiu hoje no jornal uma reportagem a respeito disso que eu dei. Eu também já tenho uma outra que saiu. Então, assim, a acupuntura é o que eu mais aplico. E é a técnica que mais me dá resultados positivos. Okay. E sempre associada à auriculoterapia. Porque com a auriculoterapia, o paciente ele vai com o tratamento para casa. Né? Por quê? Porque as sementes, elas duram ali em faixa de 4 dias, 5 dias. Então, o paciente eu coloco as sementinhas na orelha, ele estimula em casa e é o tempo da próxima consulta. Então assim, eu sempre trabalho muito em conjunto nesses casos, com a acupuntura e com a auriculoterapia. Ok, obrigada. Obrigada. Tassiana, eu tenho uma pergunta. Boa noite, tá? Meu nome é Ismael. Boa noite, Ismael. Boa noite. Tudo bem? Estou no sexto período. Eu tenho uma pergunta em relação com essa sua vivência, seu trabalho. Já teve algum paciente que sofre com bruxismo? Com bruxismo? Isso. Com bruxismo? Já. E a gente tem um resultado bom também, né? Tá, e assim, tanto a acupuntura e a aromaterapia também tem o mesmo efeito ou as duas trabalham em maneiras distintas? Não, você perguntou da aromaterapia? Isso, isso, aham. Então, a aromaterapia, ela atua no teu sistema límbico, né? Então você sente, ela atua no sistema límbico. São sistemas diferentes, mas ela regula muito bem também. Mas no caso de bruxismo, você tem um melhor resultado com a acupuntura. Se for associada aos óleos essenciais, a aromaterapia, o resultado vai ser maravilhoso, né? E o reiki também. Por quê? Porque às vezes é até a causa. Então, a gente acaba, às vezes, né, conseguindo descobrir a causa, mas se a gente não consegue descobrir a causa, né, o fundo de tudo isso, a gente trata com os pontos de protocolo para bruxismo. Uhum. Então, assim, tem resultado, sim, para bruxismo. Como esporão de calcânio, como, assim, várias coisas que as pessoas sofrem muito, que nem a apneia do sono, né? Então, ronco, que são coisas, assim, que os pacientes sofrem muito, né? O bruxismo, em si, quem dorme junto com você, né, deve reclamar. Eu não sei se no seu caso é você que tem. Não, né? É curiosidade mesmo. Não, mas assim, tem um resultado bom. E a gente também indica a estar usando também aqueles protetores à noite, né? Para quê? Para não ter aquele desgaste dos dentes, né? Que isso também gera dor. Então, mas a gente tem um resultado bom também. Mais alguma... Consegui responder a tua pergunta, Ismael? Sim, conseguiu sim. Obrigado. Obrigada, eu. Mais alguém, gente? Tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer para a Tassiana? Não? Então tá. Então vamos encerrar, né, a noite de hoje. Antes de encerrar, na realidade, eu queria fazer um agradecimento aqui para a Tassiana, né, que prontamente veio, quando ela, né, a gente convidou ela já
se prontificou a vir aqui conversar com vocês, né? Então, Tassiana, muito obrigada por trazer aqui seu trabalho, por mostrar uma vertente, né, nova que os nossos futuros enfermeiros, eles podem atuar, né? Trouxe muita coisa nova, então muita coisa também é uma área, para mim, desconhecida também, então, que eu não sabia, né? Então, ali, né, com a pergunta do Ismael, quando ele fez, então, várias... eu sempre associei muito a questão da dor, que eu acho que geralmente é quando acho que as pessoas vão, né, quando elas vão procurar, geralmente, acho que é por dor, mas eu vi que, né, você trouxe, assim, uma gama de possibilidades que a pessoa, ela pode procurar a acupuntura, então, eu achei, assim, muito legal, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela experiência que você trouxe aqui pra gente, com certeza foi muito válida, né? Uma coisa que a gente não vive em sala de aula, que a gente não, né, não traz para os alunos em sala de aula, então é uma forma, né, de eles terem essa experiência aqui com você. Muito obrigada, viu, Tassiana? Eu que agradeço, professora Mônica, agradeço por estar mostrando, né, um pouquinho dessas práticas integrativas. Não é só acupuntura, tem muitas outras práticas que a gente pode estar associando nos nossos atendimentos, nas nossas assistências, né? Então, assim, busquem isso. Por quê? Porque nós, enfermeiros, claro que a alopatia é muito importante, mas essas outras técnicas, elas também são muito importantes nos dias atuais, né? Então, eu agradeço a participação. Gente, agradeço também os professores que estavam aqui, a prof. Luiz, que estava aqui, a prof. Cida, a prof. Ju, também, que é a nossa prof de microbiologia, que eu vi que ela está aqui também com a gente, tá? Agradeço a todos os alunos que estavam aqui com a gente, que participaram, que perguntaram, que mandaram suas dúvidas, né, que estão aqui assistindo, que estão aqui buscando conhecimento, né? Tudo isso é muito válido, todos nós, né? Vocês são todos de parabéns. E antes de encerrar aqui a nossa gravação, eu queria deixar ler uma mensagenzinha, né? Porque hoje, dia 12, né? Então, o Dia Internacional do Enfermeiro, então parabéns para todos nós, enfermeiros, e também estender esse parabéns para os nossos futuros enfermeiros, alguns aqui praticamente em reta final, né? Alguns em começo de caminhada ainda, alguns ali na metade da caminhada, mas a gente estende esse parabéns para todos vocês também. E é um textinho, é um pedaço de um texto que foi publicado, né, pelo COFEM, mas eu achei assim ele bem bonito, e eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês, tá? Então, porque você transforma tudo que toca, ideias em inovação, propósito em ação. Seu aprendizado é ensinamento para o próximo. Você leva assistência a lugares inimagináveis, lugares onde já não se acreditava mais no poder de uma palavra, a esperança. Sua dedicação salva vidas, reconstrói trajetórias e muda realidades. Você assiste famílias crescerem, vidas recomeçarem do zero. Foi para mudar esse futuro que você chegou aqui. E é você que está um passo à frente do pensamento sobre a saúde global. É na sua comunidade, nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, nas casas de milhares de brasileiros, nas grandes cidades e no interior do Brasil. Onde decide inovar, mudanças reais acontecem. Os sonhos que você acredita podem se tornar realidade. Chegou a hora de mostrar isso. Seja a transformação. Mostre para o mundo que você é capaz. Onde há vida, a gente há enfermagem. Então, onde há vida, há você. Tá? Então, com esse recado, né, eu me despeço de vocês e um feliz, né, dia do enfermeiro para todos nós e para todos vocês que logo serão futuros enfermeiros e colegas de profissão da gente. Tá? Gente, um abraço. Um beijo para vocês, tá? Obrigada pela participação e eu espero vocês aqui amanhã, tá? Tchau, gente. Boa noite a todos.